Lá em Mateus capítulo 15, Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, conta um episódio muito interessante de Jesus junto aos seus discípulos, até que uma mulher surge neste episódio. No momento muito difícil que ela estava passando. Era uma mãe sofrendo muitas coisas. Estava aqui adorando ao Senhor, queridos, exaltando o nome do nosso Deus e glorificando a Jesus. E geralmente no culto a gente tem aquelas programações, aquela organização, vou fazer isso, depois aquilo outro. E a gente sentiu no coração de quebrar o protocolo um pouquinho hoje. Diz assim o texto da palavra de Deus, Mateus 15, a partir do versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A doença não estava nela, o problema não estava nela diretamente, mas ela gritou: tem misericórdia de mim. Aí ela vai declarar para Jesus o que estava acontecendo. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então perceba o que aquela mulher estava falando: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ou seja, o que estava acontecendo com a sua filha, obviamente, estava atingindo a sua alma de maneira muito forte. Você não precisa ter você mesmo uma enfermidade, uma guerra acontecendo diretamente com você. Pode ser alguém da sua casa, alguém próximo de você, pode ser alguém que você vê que está dentro da sua casa que está sofrendo. Certamente esse tipo de problema, de situação vai te atingir. Quando um filho, por exemplo, vê o pai passando por um desemprego, não pense, pai e mãe, que os filhos não percebem e não sentem essa dor. Quando um filho está sofrendo por alguma circunstância, não pense, filho, que os seus pais, mesmo que seja você sofrendo, mas não é você, mas ele também, ela também sente essa dor. Aquela mulher estava sofrendo e gritando: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele instante, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela começou a história: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. E aí Jesus dá uma resposta. Depois de tudo que aconteceu, nós vamos ver lições aqui muito profundas sobre isso. Jesus dá uma resposta a ela: seja conforme você deseja. Entenda que por vezes o seu clamor por alguém pode mudar circunstâncias na vida de outra pessoa. Por isso que nesse texto, que também está relatado lá em Marcos capítulo 7, de 24 a 30, nós vemos uma série de lições para nossas vidas. Aqui vemos uma mulher sofrendo de um problema gravíssimo. E quando nós estamos falando de problemas, quando nós falamos de lutas, nós temos que destacar algumas coisas interessantes. Primeiro, os problemas da vida existem, e esses problemas geralmente são inevitáveis. Então,
Todos nós vamos passar por lutas e problemas, é inevitável isso. Os problemas existem, nós não podemos maquiar os problemas. Nós não podemos fingir que não está acontecendo, porque está. E sendo você um cristão ou não, sendo você um servo de Deus ou não, estando você vivendo longe de Deus ou perto de Deus, os problemas são inevitáveis. Eles vão acontecer. Geralmente os problemas são inesperados, surgem do nada, são imprevisíveis, de repente apareceu. De repente aquele diagnóstico do médico, de repente aquele desemprego, de repente a empresa faliu, uma coisa aconteceu. Outra coisa é que nós precisamos aprender que os problemas também podem ser administrados. Agora, o que faz, ou o que fez essa mulher ser elogiada pelo próprio Jesus em relação à sua fé? O que fez aquela mulher conquistar o que ela desejava? Porque Jesus disse: faça o que você deseja. Jesus não é gênio da lâmpada para mudar circunstâncias dessa forma como nós imaginamos. Mas naquele momento Jesus deu a ela a autoridade para dizer: faz o que você quer. O que você quer que eu vou te dar? O clamor da sua alma era a cura da sua filha. E quando a gente olha para essa mulher, olhando lá, por exemplo, em Marcos capítulo 7, nós aprendemos algumas lições e deixa eu deixar com você algumas lições hoje, rapidinho. Primeira lição: o problema daquela mulher nos leva a entender o senso de urgência que nós temos nos dias de hoje, que sempre houve, a urgência que você tem para resolver aquilo que você está passando. Quando você tem um problema, é natural que você queira resolver esse problema rápido. Todo mundo quer isso. Se você está com um problema aí, você está querendo que hoje se resolva esse problema. É óbvio isso. É o senso de urgência, de acordo com aquilo que você está passando. Aquela mulher não era diferente. Ela tinha um senso de urgência. Eu quero que essa situação seja resolvida imediatamente. Eu preciso que isso seja resolvido agora. E o que ela faz? Ela mergulha nos pés de Jesus. O texto vai dizer lá em Marcos capítulo 7, versículo 25, o seguinte: que aquela mulher correu em direção a Jesus quando ouviu falar dele e mergulhou e lançou-se aos seus pés. Quando ela ouviu falar, ela correu em direção a Jesus e mergulhou os seus pés e lançou-se aos seus pés. Segunda lição: aquela mulher, no versículo 22 de Mateus 15, 22, aquela mulher, ela tinha o discernimento de qual realmente era o seu problema e também de onde viria a solução. Aquela mulher estava dizendo: a minha filha está endemoniada. Ela tinha consciência de que a sua luta era espiritual. O que estava acontecendo com a sua filha eram demônios atuando na vida dela. Ela tinha percepção espiritual. E olha, que não fazia parte do povo de Israel. Não é à toa que Jesus, no primeiro momento, talvez você olhe o texto e vê aquela mulher sendo desprezada por Jesus, porque o judeu não conversava com os gentios. Não tinha favor do judeu para o gentio. Tanto que você vai ver mais à frente que os discípulos falam: manda ela embora logo. Jesus disse: eu não vou ouvir essa mulher. Mas é claro que Jesus sabia o que iria acontecer. O que Jesus queria trazer para nós hoje é uma lição. E aquela mulher, ela tinha o discernimento: o meu problema é espiritual. Sabe, queridos, existem muitos problemas que acontecem conosco. Mas se nós tivermos o entendimento de que tudo procede de um âmbito espiritual, porque se o homem, o ser humano, consertar, ou seja, ele não consegue consertar em si mesmo, mas se ele se abrigar em Deus, se ele compreender que é um pecador, se ele compreender que necessita de Deus, se ele compreender que precisa confessar a Deus seus pecados,
que ele precisa reconhecer que Jesus é o único Salvador e Senhor, certamente a partir daí começa uma transformação na sua vida. Então aquela mulher, ela tinha consciência, meu problema, o problema da minha filha é espiritual e eu sei quem pode resolver esse problema. Se você chegou aqui nessa noite com suas lutas, com suas provas, você chegou no lugar certo, eu posso te dizer. Não estou dizendo porque você chegou na igreja Renovar, nem nada disso, tá bom? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar onde o nome de Jesus está sendo pregado e glorificado. Não só aqui, como em tantos outros lugares. E eu diria para você que você está no lugar certo. Por quê? Porque se você tiver a consciência de que o que está acontecendo na sua vida, talvez o vazio da sua alma, talvez as dúvidas que pairam na sua mente, talvez as situações de tristeza e de angústia que estão dentro de você, se você compreender hoje, em nome de Jesus, que isso é um problema, que foi quebrado através do pecado, a sua aliança com Deus, e hoje você compreender que a solução está em Jesus, sua vida será transformada hoje, agora. Aquela mulher sabia que a solução era Jesus. Terceira lição. Sabe o que ela fez? Aquela mulher, ela soube aproveitar a oportunidade. Irmãos, ela soube aproveitar a oportunidade. Quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ela foi e mergulhou nos seus pés. Ela aproveitou a única oportunidade que ela teria de resolver o problema que ela estava enfrentando. Ela naquele momento, ela tirou o foco do problema e enxergou o quê? A oportunidade. Então quando ela enxergou a oportunidade, disse, eu não vou perder essa oportunidade, porque Ele é a solução. E hoje você está diante da oportunidade que Deus te apresenta de mudar a sua história. Quantas canções nós cantamos aqui hoje, tudo para louvor a Jesus. E nós cantamos aqui que Deus marcou encontro contigo hoje. Alguns aqui falaram isso, Deus marcou encontro com você hoje. Pode parecer uma bobagem isso, uma loucura da nossa parte, mas isso é um fato. Você não veio aqui à toa. Então agarre-se essa oportunidade hoje. Jesus está revelando uma palavra a você. Então aquela mulher aproveitou a oportunidade e disse, ele chegou e ela mergulhou aos pés dele. Outra lição que ela deixa para nós. Ela foi no lugar certo, na pessoa certa e na hora certa. Você sabe que existem pessoas que estão no lugar certo, mas estão buscando pessoas erradas. Isso acontece muito. Se você chegou aqui por fulano, ciclano, beltrano, denominação, nome de igreja, você pode estar no lugar certo buscando as pessoas erradas. Quando as pessoas vivem isso intensamente, hoje nós vivemos esse cristianismo que deixou de ser cristocêntrico para ser um homem o centro de todas as coisas, né? Muita gente vai a reuniões de culto. Eu soube até de uma reunião de celebração ao Senhor, não julgo eu porque não conheço essas pessoas, onde o tema, alguém comentou comigo hoje, falou, venha para o evento onde as maiores estrelas do gospel estarão reunidas. E o local ficou lotado, lindo. Eu falei, poxa, precisava ter outro título, melhor um pouco, né? E o local estava lotado. Você está no lugar certo? Está. Mas talvez você esteja à procura de pessoas erradas. Aquela mulher estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Deus hoje está mostrando para você isso. Assim como aconteceu com ela, estava desesperada, talvez seja o seu caso aí online, ou o seu caso aqui de forma presencial. Outra coisa que aquela mulher traz de lição para nós, ela reconheceu quem Jesus era. Ela disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconheceu que Jesus era o Senhor. Ela reconheceu que Jesus era o Messias. Ela reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis. Ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E ela reconheceu que Jesus tinha poder para solucionar aquilo que ela estava enfrentando naquele momento. Ela reconheceu plenamente isso. Outra lição que essa mulher deixou para nós. A fé daquela mulher, ela se
transformou em ação, em atitude. O texto vai dizer, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar de Jesus e foi em direção a Jesus. Ou seja, aquela fé que ela provou para Jesus, foi transformada anteriormente já numa ação, numa atitude. Ela transformou, ela reagiu, quando ela sabia que a solução do seu problema estava em Jesus, então ela correu em direção a Jesus. E aí você sabe que toda ação gera o quê? Uma reação. Então quem age é você e quem reage é Deus. Se você agir, Deus reage, meu irmão. Se você agir, Deus vai reagir. Se você agir em direção a Ele, Ele reage para você. Jesus não foi diferente. Aleluia. Outra lição que nós aprendemos com essa mulher. Ela usou o poder da oração intercessória. Ela usou o poder da oração intercessória. Ela rogou: Senhor, expulse aquele demônio da minha filha. A minha filha está endemoniada. Ela não buscou para si mesma. Ela clamou: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está sofrendo. E se a minha filha está sofrendo, eu também estou sofrendo. Ela foi uma intercessora. Interceder é se colocar no lugar de outra pessoa. É se colocar no lugar de outra pessoa. Entenda uma coisa: a necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. Guarde isso no seu coração. A necessidade nos leva a orar por nós, mas o amor nos leva a interceder por outra pessoa. Quando você intercede por alguém, é porque você ama aquela pessoa, é porque você quer o bem daquela pessoa, é porque você está dizendo: eu amo essa pessoa, eu quero ver o bem. Aquela mulher, mãe, estava ali desesperada: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Eu não sei o que fazer, mas eu sei o que o Senhor pode fazer. Outra lição, aquela mulher traz para nós: ela foi perseverante e foi determinada. Olha só o texto em Mateus capítulo 15, Mateus 15, de 23 a 25, para você ler o texto e prestar bastante atenção no que está escrito. A partir do versículo 23, diz assim: mas Jesus não lhe respondeu nada, palavra nenhuma. Já viu quando você recebe aquela desprezada? Aquela virada de rosto? A mulher chega gritando: Jesus, filho de Davi, reconheceu, estava ali, aquela coisa toda: tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, sofrendo. Aí vem Jesus, deu nem ideia para ela. Não pense que Jesus estava ali desprezando aquela mulher, porque algo iria acontecer. E aí chegam os seus discípulos para poder ajudar mais um pouco. Chegando ao pé dele, rogaram dizendo: Senhor, pega essa mulher, manda ela embora logo, ela está gritando atrás da gente aqui. E aí Jesus vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, independente de Jesus naquele momento ter trazido uma prova à sua fé, dos discípulos não estarem entendendo nada e já até concordando com Jesus: é isso mesmo, tem que colocar essa mulher de lado. E Jesus iria trazer uma lição profunda aos discípulos. E aquela mulher não desistiu. Ela poderia virar as coisas e dizer: ah, Jesus não quer saber de mim, tá vendo? Esse bando de crente que não ajuda ninguém, esse bando de crente que não fala para ninguém, esse bando de crente que vira a cara. Talvez isso vá acontecer com você um dia, mas eu quero dizer para você que é a prova da sua fé, querido, nesse momento. Aquela mulher foi determinada, ela foi até o fim, e mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo, ela se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Outra lição que nós aprendemos com essa mulher: ela triunfou pela fé e conquistou o que desejava. Jesus respondeu e disse: ó mulher,
grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E a sua filha ficou curada. Alguém disse o seguinte: uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. Eu vou repetir para você. Uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Aleluia. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Não é simplesmente eu sei que Ele pode, você tem certeza que Ele quer? A fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. Aleluia. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas. A fé crê no impossível, crê no incomum, crê naquilo que não tem jeito, crê no extraordinário. A fé crê no sobrenatural. Essa era a fé que aquela mulher tinha. Jesus chegou a dizer: grande é a tua fé. Jesus nos ensina então que fé tem medidas. Tem medidas de fé. Tem gente que brinca até porque tem pouca fé, e outros têm muita fé. E Jesus estava dizendo, até disse para aquele centurião: não há fé como Israel, como centurião, perdão. Também tem muito, né? Grande é a tua fé, ou seja, há medidas de fé então. Como está a sua fé? Se tiver do tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse, é capaz de transformar, de pegar um monte e deslocar aquele monte para outro lugar, só do tamanho de um grão de mostarda, que é impossível de você quase enxergar. Aleluia. E aquela mulher nos ensina algo. Ela transformou a sua necessidade em adoração. A Bíblia diz que Jesus não respondeu. Os discípulos falaram, manda ela embora. Jesus disse, eu vim apenas para o meu povo. E a Bíblia diz que ela lançou seus pés de Jesus e o adorou. Ela pegou a sua necessidade e transformou em adoração. Se você pegar a sua necessidade e transformar em reclamação, escuta isso que eu vou te falar agora. Escuta, olha para cá. Se você tem necessidades na sua vida e transforma as suas necessidades em reclamações, murmurações o tempo todo, Deus, por que comigo? Deus não sei o que, e Deus não sei o que. Você tem direito de reclamar com Deus, se você quiser, ok? Você tem o direito de dialogar, falar, Deus, tem hora que você pergunta por quê. Mas se toda vez que você tiver um problema, você transformar a sua necessidade em reclamação, você não vai alcançar nada. Aquela mulher pegou a sua necessidade e transformou em quê? Adoração. Ela disse o que estava acontecendo. Ela foi desprezada. E ela pegou a sua necessidade e falou, ao invés de eu ficar aqui reclamando, poxa, o pessoal me desprezou, Jesus, o que eu dizia, que eu acreditava ser o Filho de Deus, virou as costas para mim. Não, ela transformou aquilo que ela necessitava agora, no momento de adoração. Ela adorou a Jesus, antes mesmo de ver o milagre acontecer. Antes de ver o milagre acontecer, antes da filha ser liberta, antes de tudo isso, ela já estava aos pés do mestre, adorando o mestre. Esse para mim é um dos maiores desafios da nossa vida. Você adorar antes do milagre acontecer. Geralmente a gente faz vigília, vamos fazer a vigília de gratidão na próxima sexta-feira. Eu quero ver a gente marcar uma vigília de gratidão no meio da batalha. É claro que nós vamos agradecer. Tem muita coisa a gente falar sobre gratidão, e isso é bênção de Deus, temos muito que agradecer. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar aqui na vigília com muitas petições, com muitas necessidades. Então, eu quero dizer a você um segredo. Por que você tem que vir para a vigília de gratidão? Para que você agradeça antes do seu milagre acontecer. Você o adore antes do milagre acontecer.
Aquela mulher fez exatamente isso. Ela foi desprezada, ela foi rejeitada, ela foi deixada de lado, mas ela a si mesma, diante daquele caos que ela estava, ela resolveu se prostrar aos pés de Jesus e adorá-lo. Ela não foi reclamar, ela não virou as costas para dizer: aqui ninguém quer saber de mim, aqui ninguém gosta de mim, Deus não se importa comigo. Se ela fizesse isso, a sua filha morreria endemoniada. Porque ela era a intercessora naquele instante. Talvez o problema não está em você, pode estar em alguém que você conhece. E se você ama essa pessoa, você hoje pode ser o intercessor na vida dessa pessoa. Porque você tem suas necessidades pessoais, e não é pecado nenhum você clamar ao seu pai e pedir que ele te ajude. Mas quando você intercede por outra pessoa, isso significa que você tem amor em seu coração. Então, diante de Jesus hoje, porque nós estamos aqui, não é pastor, não é líder, não é denominação, nada disso, é Jesus, puramente Jesus. E onde estiver 2 ou 3, eu estarei com vocês. Então Ele está conosco aqui hoje, de uma forma sobrenatural. Nossa linguagem é espiritual, não é natural. A gente compreende assim, pela fé nós vivemos. Esse Jesus que está conosco aqui hoje, como assim mesmo está presente em todos os lugares, porque Ele é onisciente e onipresente, Ele está esperando de você, e antes que o milagre aconteça na sua vida, que Ele o adore, que você o adore, e se entregue a Ele, e não desista do milagre que vai acontecer na sua vida. Não desista. Essa mulher nos ensina sobre a não desistir. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para virar as costas, chateada, aborrecida e ir embora. Mas ela resolveu, tomou uma decisão. Não, eu não vou aceitar essa palavra, porque eu estou diante do Senhor, filho de Davi. Eu estou diante daquele que pode mudar a história da minha família. Eu estou diante daquele que pode mudar a história da minha filha. Eu estou diante daquele que é maior do que o inferno inteiro. Eu estou diante daquele que é criador dos céus e da terra. Eu estou diante daquele que é criador do universo. Eu estou diante daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Eu estou diante da estrela de Davi. Eu estou diante da estrela da manhã. Eu estou diante daquele que é príncipe da paz. Eu estou diante do Senhor dos senhores. Eu estou diante de Jesus, o Cristo, o Messias. Portanto, então, eu vou adorá-lo, eu vou exaltá-lo, e eu não vou virar as costas, eu vou me entregar a Ele. Então fique de pé, querido, em nome de Jesus.